Escola Literária Pós-Modernismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar a última escola literária que, assim, tem gente que não considera uma escola literária, mas também não dá pra gente considerar que o que produzimos hoje ou o que produzimos desde a segunda metade do século XX seja modernismo. Então a gente chama de pós-modernismo ou literatura contemporânea, ou enfim, a gente vai perceber que aqui a gente tem muita coisa diferente, muitos autores bem diferentes em questão, mas com algo em comum, que é o quê? O contexto, né? O contexto fragmentado da pós-modernidade. Então o nome é pós-modernismo porque veio depois do modernismo, mas este provavelmente não vai ser o nome que a posteridade vai adotar. É este nome por quê? Porque estamos neste contexto e a gente não tem condições ainda de delimitar, enfim, apontar bem o que foi este momento histórico em termos literários. A posteridade que vai dar nome a isso. Assim como nós que demos o nome de Segunda Guerra Mundial, a guerra lá de 45, Primeira Guerra Mundial, a guerra de 1914. A posteridade é que dá nome. Quem está vivendo o momento não dá. No momento chamavam de a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, tal. Porque a posteridade, com distanciamento histórico, consegue observar o que foi aquele momento, apresentar várias características, e aquele momento ele é determinado em relação ao que veio antes e ao que veio depois. Como a gente não tem nada depois ainda do pós-modernismo, a gente fica assim, né? Vivendo ele sem saber direito que nome dá, enfim, a gente tem que se preocupar com isso. Antes de começar a comentar mais detalhes, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, para me curtir este vídeo, não me curtir o vídeo, me seguir no Instagram, o Que Vi do Mundo, comentar, compartilhar e veja as nossas opções aqui para ser membro do canal, né? Tem duas opções, dois níveis de membros, e para membros a gente tem conteúdo exclusivo de teoria literária para ajudar vocês a interpretar melhor as obras literárias e entender melhor os contextos históricos, o que está em jogo afinal. Por esses vídeos aqui de escolas literárias, vocês já percebem que os livros carregam, né, traços do contexto. Aliás, tudo que é produzido, feito, falado e vivido carrega traços do contexto. Um bom analista consegue perceber essas coisas todas, mas para ser um bom analista, você tem que ter boa percepção e também conhecer o contexto. Me permita um parênteses para eu divagar um pouquinho. Eu costumo falar para os meus alunos que todos os objetos trazem traços de um contexto, e você percebe isso claramente quando você tem uma coleção de coisas, coleção de qualquer objeto. Se tiver coleção de canetas, coleção de ventilador, coleção de não sei o que, você percebe objetos que são semelhantes, mas que são diferentes, e essas diferenças são dadas pelo contexto, ou material utilizado naquele contexto, ou feito naquele espaço geográfico, ou característica daquela cultura. Enfim, tudo carrega traços do contexto e cabe a gente conseguir analisar para aproveitar mais melhor. Certo? Agora vamos para a literatura. Pós-modernismo, século XX, século XXI. É considerada literatura pós-modernista o que foi produzido a partir de 1950, né? E até hoje, os dias atuais. Então a gente está falando de muita coisa diferente, porque a produção do século XXI é bem diferente do que foi produzido lá em 1950, mais ou menos. E tem muitos autores que produziram até 1960, mas não são considerados pós-modernistas. Até 1970, por exemplo, Clarice Lispector. São considerados o quê? Modernistas. Por quê? Porque trazem características do momento anterior, começaram a produzir no momento anterior. Então, assim, não pensem nessas datas como algo fixo. Principalmente neste caso do pós-modernismo, que não teve assim um manifesto, teve um grupo de pessoas decidindo fazer dessa forma, instituir uma nova forma literária de produção, enfim, como foram os parnasianos, como foram os modernistas. Então não houve isso. Então é um processo paulatino, né? Não foi uma coisa intencional, pontualmente marcada, né? Então, assim, não levem essa data a ferro e fogo. Talvez haja pós-modernismo antes de 1950, assim como há modernismo depois de 1950. Quais são as características? As características da pós-modernidade que eu sempre falo aqui, que é o quê? Sobretudo a fragmentação. E como essa fragmentação é dada?
A forma de narrar, né? Literatura é como a história é contada. Tenham isso em mente, né? Principalmente depois do modernismo. É o como que é contado e não o que é contado. Não é característica de personagem que é o mais importante. Claro que tem importância. Se a gente fosse considerar uma boa literatura só personagens incríveis e um enredo maravilhoso, muita coisa produzida hoje não teria relevância nenhuma. Obras que nós consideramos como boas hoje, né, coisa contemporânea. Muitas obras boas não tem assim um personagem, não tem personagem muito interessante, não tem um enredo assim brilhante como de aventura, aquelas coisas que você não, é totalmente diferente. O que é caro para a literatura da pós-modernidade? Eu percebo duas questões. Toda a subjetividade do sujeito. Tem obras assim que eu já destaquei isso no vídeo passado, que o narrador mudou, né? Então a gente tem um narrador em terceira pessoa que parece que é em primeira pessoa. Então, narrador bem marcado, a gente vê em poucas obras. A gente vê muitas obras com narrador bem marcado, que eu digo em terceira pessoa. O narrador em terceira pessoa praticamente invisível, a ponto da gente até confundir, achar que é a primeira pessoa. Então, a gente tem uma narrativa muito próxima do pensamento da pessoa, né? Quando você não percebe quase o narrador em terceira pessoa, você está achando que está em contato direto com o pensamento de um narrador da primeira pessoa, aí você percebe o quê? Uma proximidade do que vai na mente, da consciência da pessoa. Então, a narrativa contemporânea, ela tá muito voltada para isso. Aí, ao mesmo tempo, mescla o pensamento, a fala, às vezes você confunde, né? Essa é uma característica de discurso indireto livre. Só que o que a gente vê hoje não é bem o discurso indireto livre como ele surgiu, que confundia isso, mas você via a marcação clara de um narrador em terceira pessoa, que depois já misturava com a fala do personagem. Era uma coisa mesclada, mas você conseguia perceber bem quando era um e quando se misturava se tornava outro. Então essa passagem era visível. Hoje você não percebe, você quase não percebe. Às vezes eu tenho que ler um parágrafo todo de novo para perceber se é o pensamento do personagem, se é algo em primeira pessoa ou se é em terceira pessoa. Isso indica o quê? A valorização de uma subjetividade. Exemplo disso, bem contemporâneo mesmo, é a produção da Conceição Evaristo. E uma outra coisa, ao mesmo tempo que a gente tem o que era discurso indireto livre mais diluído, algo próximo do discurso indireto livre, com uma diluição que também mistura com o monólogo interior, né? A gente percebe também assim uma fala com vazio, você entra em contato direto com o pensamento, ou uma fala parece ser com vazio, que é a característica do monólogo interior. Eu falei duas características que eu percebo, né? Então, essa forma de narrar muito mais intimista, a gente percebe menos formalidade, menos preocupação com características formais, tanto na poesia quanto na prosa, né? Poesia, a ruptura lá com os versos clássicos, aquelas coisas, as métricas, isso aí já tinha sido abolido já há muito tempo, mas a gente percebe na prosa um descompromisso até com as regras clássicas de pontuação, que na poesia a gente chama de licença poética, mas na prosa a gente não via. Então, o que aproxima ainda mais a narrativa da forma de pensar, ainda mais a narrativa do pensamento, a linguagem mais próxima do pensamento. Aí a segunda característica, né? Eu falei duas características, a segunda é a seguinte: cada vez mais os desvalidos são protagonistas, cada vez mais são mais protagonistas. Então, se a gente pega a obra da Ana Paula Maia, a gente vê ali o lixeiro entrando em contato com o submundo das pessoas. Então, assim, o lixeiro, ele tá ali, o que há de pior no que ele faz é lidar com o lixo dos outros, com a sujeira alheia. Sim, não, é uma sujeira concreta, objetiva do lixo. Eu tô falando de entre rinhas de cachorros e porcos abatidos, mas o que pesa mais é a sujeira de caráter, parte feia da personalidade das pessoas. Ele entra em contato pelos trabalhos que ele faz, e por meio do lixo a gente percebe isso, ele entra em contato com o lado mais obscuro do ser humano. Esse é o lixo pior.
E aí a gente tem vários autores trazendo os desvalidos como protagonistas. Se pensarmos na literatura, né, desde a Antiguidade Clássica, pensando nos clássicos gregos, em que as narrativas de mais valor, né, os dramas clássicos com valor para aquela sociedade, eram aqueles que os personagens principais eram reis, príncipes, eram nobres. Pobre aparecia em comédia para fazer rir, né? Então, assim, nas comédias de Aristófanes e tal. Falei isso para você já em vários vídeos, e isso acontece até, sei lá, até a modernidade. Então, assim, pobre aparecia para fazer rir, bobo da corte e tal. Depois o protagonismo da literatura não ficou só apenas com a nobreza, passou a ser burguês, mais pobre e ainda assim mais de escanteio. Acho que só no realismo que pobre realmente, aí era pobre burguês, burguês classe, né, mais, nível mais baixo, mas ainda assim burguês, que passou a ter mais relevância, a protagonizar de maneira sistemática. Não estou falando que antes disso nunca houve, mas assim, de maneira sistemática, pobre começou a protagonizar as obras literárias ali, sei lá, século XVIII, eu arriscaria dizer. Porque antes disso, o que a gente tinha? E eu tô falando literatura de modo geral, não tô falando romance, hein? Porque o romance começou a existir na modernidade mesmo, né? Mas antes do romance já havia poesia, havia prosa, novelas, contos e tal, e pobre não aparecia. Então, assim, é só vocês lembrarem das obras clássicas. Pobre não aparecia como protagonista, né? Pobre sempre apareceu ali, papel muito subalterno. E aí, com o passar do tempo, a gente vê cada vez mais pessoas comuns, como eu, como você, ou até mais pobres que a gente, sendo protagonista, certo? Então, a gente pega ali as obras da Conceição Evaristo. Quem é o protagonista das obras dela? Negro desvalido que mora na comunidade. E no século XXI, essa forma de narrar, ela é tão intimista, tão que às vezes a condição social da pessoa nem aparece. Tá? O que aparece? O que é essencial em muitas obras literárias da contemporaneidade? Contemporaneidade, século XXI. É a situação emocional pela qual passa a personagem. Você, às vezes, não sabe quase nada sobre ela, sobre o contexto socioeconômico dela. Quase nada. A obra toda, às vezes, está ali em volta com a situação emocional dela apenas. Percebe como é muito mais intimista? Então, pouco importa. Né? Muitos romances, agora, contos, romances, não descrevem, não tem características físicas, muitas vezes nem tem, isso pouco importa. Nos romances bem mais contemporâneos, você não consegue nem imaginar como é a cara da pessoa, porque não é descrita. O que é descrito em detalhe, o que ela sente. Então, são características do pós-modernismo. E aí eu falei do fragmento. Então aí tem formas de narrar que são muito fragmentadas mesmo. Então a gente percebe que tem uma evanescência, assim, sabe? Você não tem aquela objetividade, aquela concretude, aquela segurança de entender, de acompanhar, de ter um texto encadeado como tinha ali no século XIX, começo... mais século XIX. Século XX também tinha, mas no século XX essa coisa começou a degringolar ali com o fluxo de consciência e tudo mais. Né? Hoje em dia, a gente nem percebe tanto fluxo de consciência. Assim, eu acho que hoje em dia a gente percebe mais essa junção do que antes era discurso indireto livre e monólogo interior. Estou falando isso com base na minha experiência de leitura de obras contemporâneas. Hein? É claro que hoje em dia você ainda tem uma narrativa convencional, você tem de tudo, mas eu não estou falando que só existe esse tipo, mas a gente vê muitos romances com essas características, muitos contos, né, com essas características que eu estou dizendo. Sem falar também no tamanho, né, das obras. Então, assim, dificilmente você vai ver um romance desse tamanho hoje em dia. Hoje em dia as pessoas têm menos tempo, não têm tanta paciência de ler. Hoje em dia as histórias elas não precisam ser descritas, como eu falei, não precisa da descrição do contexto, não tem nem descrição das personagens, você não sabe nem como a pessoa é fisicamente. Imagine ali da casa, como vive, né? Como aqueles romances do século XIX. Eles eram gigantescos, porque os personagens todos eram descritos em detalhes, a casa, a cena era descrita.
Agora a gente tem pouca descrição. A gente tem menos descrição e mais emoção. A gente vai depurando, 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 e de modo que o que fica é o essencial. E o essencial parece ser a emoção, a maior parte das vezes. Um livro como O Peso do Pássaro Morto, que eu li recentemente, ele é todo fragmentado, temporalmente fragmentado. A gente tem trechinhos de momentos diferentes da vida dela. E esses trechinhos, a gente entra em contato com o estado emocional dela. Então, assim, uma mulher dos 8 ou, sei lá, 50 e poucos, a gente entra em contato com o estado emocional dela, como ela se sente nesses diferentes momentos, né? E é isso. Então, literatura contemporânea é mais isso, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho. Agora eu vou mostrar alguns que são século XX ainda, né? Porque a gente está falando de romances produzidos a partir da segunda metade do século XX. Claro, é aquilo que eu falei para vocês, tem muita coisa diferente, né, nisso tudo, no pós-moderno. Pega uma obra como Quarupi, e eu fiz vídeo sobre essa obra, vou deixar aqui, é totalmente diferente de um livro da Ana Paula Maia, como esse que eu acabei de citar, Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, ou Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto. Então, assim, parecem livros, produções de escolas estéticas diferentes, né? A gente tem escolas estéticas do século XIX que são diferentes, mas que têm mais coisa em comum entre si do que obras dessa mesma escola estética, né, que é o pós-modernismo. É por isso que eu falei para vocês, no futuro isso vai mudar, né? A gente fica com o que a gente tem hoje, mas tenho consciência que no futuro isso vai mudar. A posteridade vai organizar isso. Então, outra autora, Adélia Prado, aqui na poesia. Então, Caio Fernando Abreu é outro considerado pós-moderno, né? Ele produziu principalmente contos, e aqui a gente vê mais claramente subjetividade, claro, com poesia também, né? Aqui, Ferreira Goulart, com poema sujo, principalmente. Aqui, como é poesia, então essa questão intimista é mais forte. Aqui, que eu não li ainda, eu ganhei este livro do Lucas, ele me deu 2 livros. Eu li o primeiro, da Agostina, mas esse aqui eu não li ainda. A Nélida Pinhon, também ela é uma pós-moderna. Rubem Fonseca, eu tenho vários livros do Rubem Fonseca, mas até hoje eu só li este aqui, né? Que tem o Conto Cobrador, que eu achei excelente. Só peguei 2 para representar, contemporâneos ainda vivos, né? Aqui, ó, Conceição Evaristo, Olhos d'Água, bem contemporâneo mesmo. Walter Hugo Mãe, outro que ainda está vivo, né? Então, produção de autores contemporâneos. Percebam que as produções do século XXI, contemporâneas mesmo, elas são bem diferentes desses outros que eu mostrei aqui, do Antônio Calado, por exemplo. Então, por isso que eu acho que no futuro isso ainda vai mudar, vão dar nomes diferentes, é possível, enfim. Eu achei que esse vídeo ia ser curtinho, porque não tem muita coisa assim pra falar, já que a gente tá vivendo esse momento histórico, a gente não tem um distanciamento suficiente pra apresentar essas características, mas até que foi bem grande. Me digam aí, o que vocês mais gostam de literatura contemporânea, literatura pós-moderna, me sugiram autores, vou adorar conhecer mais. Certo? Então, assim encerramos, depois de meses, encerramos as escolas literárias. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, beijos e